Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre referências, sobre artigos, sobre onde a gente pode buscar informações científicas, principalmente dentro da farmácia, da área da saúde, referente a doenças, a medicamentos, enfim. Esse foi um vídeo bastante sugerido por vocês nos últimos comentários que eu andei lendo, então já fica aqui o aviso, sempre que vocês tiverem vontade de ver um vídeo específico, enfim, me deem sugestões nos comentários que eu tô sempre vendo e quando possível eu sempre tento atender. Assim como nos últimos vídeos, já vou aproveitar para dizer que se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para receber todos os conteúdos que são postados nas terças e nas sextas. E lá no meu Instagram eu tô sorteando 5 resumos de farmácia digitados. O sorteio vai ser realizado no dia 7 de março. Então, se você quiser participar, ainda dá tempo. Vou deixar todas as informações, a foto oficial, enfim. Bom, gente, para não chegar aqui e passar vários sites para vocês e lugares, enfim, que vocês podem pesquisar referência científica, antes eu acho que é muito importante eu falar um pouquinho sobre a confiabilidade das informações. Como eu posso saber que uma informação é mais relevante que a outra? Por exemplo, com duas referências científicas, né? Como que eu faço essa escolha? Existe uma pirâmide de confiabilidade dessas informações no meio científico e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre ela. Para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou exemplificar, por exemplo, com diabetes, onde na internet eu posso buscar informações confiáveis e bastante relevantes sobre diabetes. Então já vou passar para vocês os nomes dos locais e dos portais, enfim, das bases de dados, e aí vocês vão entrar na base de dados X e vão procurar que tipo de material. Hoje a referência científica mais confiável e de melhor qualidade, digamos assim, que a gente tem é a revisão sistemática. A revisão sistemática ela é um compilado de artigos e publicações científicas, onde o autor revisa, levando em consideração vários critérios e conclui algo novo sobre. Enquanto eu estava fazendo meu TCC, eu estava lá procurando referências, meus olhinhos brilhavam quando eu encontrava alguma revisão sistemática sobre o assunto, porque é sempre muito útil e sempre tem uma qualidade, assim, bem considerável. E a revisão sistemática pode ser com meta-análise, sem meta-análise, enfim, mas é sempre a melhor referência que você pode ter. A segunda melhor referência que a gente pode encontrar no meio científico, principalmente sobre doenças e medicamentos, são os ensaios clínicos randomizados com mais de 1000 pessoas. Para determinadas doenças mais prevalentes, assim como diabetes, por exemplo, não é difícil encontrar esses ensaios clínicos com mais de 1000 pessoas. Então, se você tiver que fazer um trabalho sobre uma doença X, não encontrar nenhuma revisão sistemática, parte para o ensaio clínico randomizado, principalmente com mais de 1000 pessoas, que vai ser uma ótima fonte também. Em terceiro lugar ficam os ensaios clínicos randomizados com menos de 1000 pessoas, porque ele é um pouquinho mais restrito, né? Com mais de 1000 pessoas, a resposta que a gente pode ter é mais fidedigna, talvez. Então, no terceiro lugar ficam os ensaios um pouquinho menores. Depois entram os estudos de coorte, os estudos de caso-controle, e também os relatos de caso. Os relatos de caso, eles podem ser bastante úteis, principalmente em situações mais raras, né? Um medicamento muito novo sendo introduzido no mercado agora, ou então uma doença rara, aí geralmente a gente não encontra muita coisa sobre, e os relatos de caso podem ser bem úteis. Eu usei bastante no meu TCC porque era um tema pouquíssimo abordado, então pode ser bastante útil, mas tem que levar em consideração que é um caso isolado, né? Que a gente não pode generalizar uma situação e um contexto todo por, enfim, o relato de um caso ou alguns casos, enfim. Sempre uma revisão sistemática, um estudo clínico randomizado com mais de 1000 pessoas vai ser mais confiável. E em último caso, então, entraria a opinião do especialista, né? Mesma coisa da gente querer procurar sobre diabetes, por exemplo, no site do Drauzio Varella. É a opinião do Drauzio Varella. Não é nada científico mesmo falando, né? Então, tá aí na última partezinha da pirâmide. Agora que vocês conseguiram entender um pouquinho mais de como a gente pode procurar uma informação científica relevante, aí sim eu vou dar os sites, enfim, os portais para vocês. Mas, gente, alguns deles é preciso ter um login, né? Preciso se cadastrar. Em alguns dá para se cadastrar gratuitamente, outros dá para entrar e só pesquisar sem precisar fazer cadastro, e outros, eles são pagos. E aí o que acontece? Geralmente as universidades compram esse tipo de site, enfim, pagam uma mensalidade, anuidade, não sei como funciona, para o aluno poder ter acesso. Então, por exemplo, no meu caso, em alguns desses sites, eu consigo acessar
só na universidade, enquanto eu tô logada no Wi-Fi da universidade, sabe? E aí eu tenho total acesso a esses conteúdos pagos. Ou o que dá pra fazer também, você pode se informar na universidade, enfim, é sobre o proxy. O proxy é uma ferramenta que a gente instala no navegador da internet para conseguir utilizar esse tipo de site, enfim, em casa, como se estivesse logado no Wi-Fi da universidade, da faculdade, enfim. Então é bem importante se informar sobre isso, se a universidade paga algum tipo de conteúdo assim, e se você pode acessar de casa usando um proxy, enfim. Mas vários deles são gratuitos e vocês conseguem entrar, tá? Mas se precisar lá de cadastro e ter que pagar alguma coisa de artigo, enfim, é bom se informar sobre isso, então já tô avisando. Eu vou começar falando sobre os meus xodozinhos, que foram os que eu mais usei na graduação, que é o Cielo. O Cielo tem bastante artigo em português e em espanhol também. Então é sempre importante, por exemplo, eu comentei do tema do meu TCC, que era algo muito diferente, enfim, e que eu não tinha nenhum trabalho para me basear, né, nenhuma comparação para fazer. Então eu sempre procurava os termos, enfim, o assunto em português, em espanhol, em inglês, então é preciso explorar bastante esses sites. Então o Cielo tem bastante em português, bastante em espanhol, e o PubMed, que também é um dos meus amores, acho que foram os dois que eu mais usei na graduação, tem bastante coisa em inglês também. Pelo que eu vejo, pouca coisa em português, mas dá pra encontrar algumas coisinhas também. E aí, gente, já quero deixar aqui a indicação de uma ferramenta que me ajuda muito, que é o Dr. Translate. Nele a gente consegue baixar, por exemplo, um artigo em inglês, um PDF. A gente abre esse Dr. Translate, enfim, o site, e coloca lá o PDF em inglês, e em alguns segundos ele já traduz. Não é assim uma tradução 100%, mas eu acho que ela é melhor que a tradução do Google Tradutor. E aí ele traduz na hora, enfim, já o arquivo em PDF, e a gente pode salvar o arquivo. Isso é bem bom, bem útil, não precisa ficar copiando e colando assim como no Google Tradutor, sabe? Então me ajuda bastante, gosto de usar essa ferramenta. O Science Direct também é uma ótima base de dados. O Medscape também é sensacional. Se eu não me engano, acho que é no Medscape que a gente se cadastra lá e ele pede qual que é a formação ou qual que é, enfim, a sua profissão. E, por exemplo, a gente coloca lá farmacêutico, estudante de farmácia, e ele traz várias notícias todos os dias na página inicial referente à nossa profissão. Então, para médico é um tipo de notícia, para farmacêutico é outro. É bem legal, bem interessante, e o Medscape é basicamente, pelo que eu vejo, só em inglês, mas dá para usar essa ferramenta que eu indiquei para vocês. O Sebring, que é do CRF, também tem algumas informações bem úteis, já usei bastante. O Micromedex, que esse sim eu lembro que é pago, ele é até utilizado nos hospitais, enfim, como base de dados, ele é maravilhoso e tem muita coisa sobre medicamento. E por último, que eu lembro, eu posso indicar para vocês os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, porém com filtro, tá? São informações, pelo menos eu acho, bem fáceis de serem encontradas, é muito bem organizadinho, assim, dá pra saber exatamente como que é feito o diagnóstico, como que é o tratamento, a opção terapêutica 1, a opção terapêutica 2, então é bem fácil de encontrar, mas tem que ter um pouco de filtro, é sempre melhor buscar um artigo, alguma coisa assim, do que usar as diretrizes terapêuticas, até porque muitas vezes vocês podem reparar que, por exemplo, em diabetes vai ter a propaganda lá no final ou lá no início de algum medicamento, de algum laboratório. Então, sabe, às vezes pode estar influenciando aí nas opções terapêuticas. Então tem que ter um pouquinho de filtro, não sei se é tão confiável assim, mas são informações bem fáceis da gente encontrar passo a passo o que a gente procura bem especificamente, assim. São PDFs lindos e eu gosto bastante, mas tem que ter um filtro. É sempre importante checar as informações em alguma revisão sistemática, enfim, acho que vocês já estão cansados de me escutar falando sobre a pirâmide, mas é isso aí. Então é isso, pessoal, se vocês lembram, se vocês sabem de alguma outra base que eu não comentei por aqui, deixem nos comentários que com certeza vai ser muito útil. Eu fiz esse vídeo com o maior carinho pra vocês, espero que vocês consigam aproveitar as informações. Pode parecer meio complexo pra quem tá chegando na faculdade agora, mas aos poucos vocês vão se adaptando, vão se, enfim, familiarizando com os termos, com tudo isso, até com os indexadores que a gente pode usar nessas bases de dados para encontrar mais fácil e com filtros, né, o que a gente precisa. E, claro, né, gente, nem citei o Google Acadêmico, mas tem que ter bastante filtro,
mas também é uma ferramenta legal assim para uma busca mais rápida, desde que você cheque em outro lugar também. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.